Fala, galerinha, professor Diomedes. Hoje eu vim trazer o módulo 8 lá dos números reais, página 399, para você, aluno do nosso nono ano. Então, a gente vai partir da seguinte ideia, galera. Vamos partir aqui, antes de introduzir os números reais, vamos partir aqui da raiz de 20. Essa raiz de 20 já previamente calculada, aí a gente utilizou a calculadora para fazer esse cálculo. Né? Mas eu vou mostrar para vocês que tem como você calcular essa raiz de 20, tanto por excesso como por falta. Né? Claro que a gente já verificou que, às vezes, não é tão interessante você ter números como esses aqui, visto que eles são números irracionais. Né? Para quem não lembra lá, números irracionais é aquele número decimal, infinito, sem período. Né? A gente fala, até brinca em sala de aula, aquele número feio, né? Mas então, observe esse número aqui, raiz de 20. Bom, existem alguns métodos que a gente pode analisar onde está a raiz de 20. Um dos métodos, galera, é encontrar, primeiro, todos os quadrados perfeitos que eu tenho. Por que quadrado perfeito, professor? Por causa que note que a nossa raiz aqui ela é quadrada. E se a nossa raiz é quadrada, nós vamos trabalhar com quadrados perfeitos. Se a raiz fosse cúbica, cubo perfeito. Assim por diante, né? Se for, a gente ia trabalhar com elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6. Nesse caso aqui, os quadrados perfeitos. Observe o seguinte, vamos pegar todos os nossos quadrados perfeitos de 1 a 100. Então, o primeiro quadrado perfeito, aí quando eu falo isso na tua casa, você está se perguntando, mas o que é um quadrado perfeito? O quadrado perfeito é aquele número que você tira a raiz e ele dá exato. Né? Então, veja, o 1, se eu tirar a raiz quadrada do 1, dá o próprio 1. Então, ele é um quadrado perfeito. Se eu observar, o próximo vai ser o 4. O próximo, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81. E se eu estou falando dos 10... do 1 até o 100, o próximo vai ser o próprio 100. Ok? Bom, para eu determinar isso daqui, como diz, sem a calculadora, eu tenho que verificar entre quais quadrados perfeitos está essa raiz de 20. Na verdade, a raiz de 20 não, né? Está o 20. Então, se você verificar aqui, eu vou ter o seguinte fato. Que o 20 ele está entre 16 e 25. Né? Note, o 16 ele é menor que 20, porém o 20 é menor que o 25, se você observar. Então, isso significa que o 20 está entre 16 e o 25. O que ocorre aqui nesse fato, pessoal? Que se eu extrair a raiz quadrada de cada número aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter raiz quadrada de 16 é 4. Ele vai ser menor que quem? A raiz quadrada de 20, que eu não sei quem é. Raiz quadrada de 25 é o 5. O que significa? Significa o seguinte, que a raiz de 20 ele é um número maior do que 4, porém menor do que 5. Aí se fala, mas professor, entre 4 e 5 existem infinitos números. De fato, isso daí você que está fazendo, essa pergunta é verdadeira. Mas nós podemos analisar da seguinte maneira. O 20 está mais próximo do 25 ou do 16? Se você observar, ele vai estar mais próximo do 16, porque para o 25 falta 5 números. Para o 16, só 4. Então ele está mais próximo, quer dizer que ele é um número menor que 4,5. Ok? Usa essa técnica aí em casa, se você vai ver para onde que ele está tendendo. Então, quer dizer, ele é um número menor entre 4,5. Então, se você observar, você pode criar novos intervalos aí. Ó. Você pode dizer que a raiz de 20 ele é maior do que 4, porém menor do que 4,5. Aí, claro, né, com o auxílio da calculadora, ou você mesmo elevando ao quadrado para tentar chegar ao 20, você vai chegar lá em algo próximo a isso aqui, ó. A 4,4, uma dica que o professor dá para você é sempre aumentando ou diminuindo 0,1, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai chegar num número que a raiz
de 20 vai ser maior que 4,4 e menor com 4,5. Isso aqui é o que nós chamamos, ou que nós dizemos que a raiz de 20 nada mais é que 4,5 por excesso, porque se você elevar ao quadrado 4,5, você vai verificar que o 4,5 ultrapassa 20. E se você elevar ao quadrado 4,4, você vai verificar que o 4,4 chega a um número muito próximo, 19,9 alguma coisa lá, né? Se você fizer essas contas, então é o que nós dizemos, que 4,4 é a raiz de 20 por falta, e o 4,5 é a raiz de 20 por excesso. Ok? Beleza? Bom, essa daqui é uma das técnicas que você tem, né, para encontrar a raiz de 20. Pessoal, você aí de casa agora você vai aprender a definição da raiz, né? A definição da raiz é o seguinte, pessoal. Eu vou ensinar a propriedade do solzinho para vocês aí, que é uma propriedade aí que eu sempre brinco em sala de aula. Para alguns alunos deu tempo de contar, para outros não, né? Para você que não viu, presta atenção aqui, ó. O professor vai desenhar um solzinho aqui. Olha que bonitinho que vai ficar meu sol, ó. Agora veja só o que acontece, ó. Definição de raiz. Como que você escreve uma raiz, né? Se eu chegar e falar para você que você tem o índice, que você tem o radical, né? Não vamos esquecer das definições. Olha lá depois na apostila, tá bem escrito, bem norteado, mas o professor vai ensinar você a escrever a raiz. Olha como é que funciona aqui, ó. Você tem raiz. E aqui, quando eu falo a raiz, pessoal, eu não vou me limitar só à raiz quadrada. Eu posso falar da raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz de índice n. E é o que eu vou fazer, ó. Raiz de índice n, um n qualquer, esse n pode ser qualquer número, ok? De um a elevado a m. Como que você vai escrever, aprender a escrever? Lá nos exercícios de vocês vai estar escrito assim, escreva as raízes com expoente fracionário, ou escreva na forma de radical, a ida e a volta, né? Os exercícios de vocês. O que acontece lá? Veja o que acontece lá e aqui, né? Olha só, a propriedade diz o seguinte, que quem está no sol vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol. Olha como é que funciona. O azinho está na sombra. Vai para o sol. Cria uma sombrinha aqui. O N está no sol, então ele vem para a sombra. E o M está na sombra, então ele vai para o sol. Então, é dessa maneira que você escreve, pessoal, uma raiz, né? Com expoente fracionário, né? Lembrando que M e N, nesse caso aqui, são números inteiros, ok? Beleza? Maior que zero nesse caso aqui, né? Tanto o n, pelo menos, maior que zero. Ok? Bom, guarda essa informação aí, porque você vai precisar para fazer os exercícios. Na dúvida, pode mandar nos grupos aí, o professor vai te sanando as dúvidas de vocês. Ok? Pessoal, veja só. Vamos falar dos números reais, só que agora nós vamos falar em termos de conjunto. Né? Vamos só relembrar lá os conjuntos que nós vimos em sala de aula. Vocês já vêm trabalhando com conjuntos numéricos aí desde pequenininho, sem mesmo ser citado o conjunto numérico, né? Que era o primeiro conjunto numérico que vocês aprenderam, que era para contagem, né? Que nós chamamos de conjunto dos números naturais, né? Aí verificamos algumas impossibilidades de cálculos nos números naturais e que necessitou do surgimento dos números inteiros. Né? E também, pela mesma impossibilidade de alguns cálculos, resultou nos números racionais. Olhe bem o nosso diagrama que nós temos aqui. E ainda a gente verificou que algumas raízes não funcionam nesse conjunto e nós chamamos de números irracionais. Né? Agora, note o seguinte. Quando eu junto o conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais, surge um novo conjunto que nós chamamos de conjunto dos números reais. Então, pessoal, na definição é o seguinte, que o conjunto dos números reais, ele é o resultado da
união, esse símbolo aqui que o professor está fazendo é o símbolo da união, né? Da união dos racionais com os irracionais, ok? Esse daí é o conjunto dos números reais. O que você tem, né? Que a interseção entre irracional e racional, isso daqui é um conjunto que nós chamamos de conjunto vazio. Ok? Pessoal, vale salientar que cada conjuntinho que você tem aqui, um é um subconjunto do outro. Se você analisar os números reais, você tem vários subconjuntos. Você tem os irracionais, os racionais, os inteiros e os naturais. Por que eu vou citando isso daqui? Pessoal, vai ter um exercício lá que vocês vão precisar saber os subconjuntos, tá? Eu vou até citar aí, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 401. Então, ó, página 401, fazer os exercícios dessa página, que ele é o exercício 1 até o 4, né? 1 ao 4. Página, se você pegar aqui, lá da página 404, vocês vão fazer os exercícios lá em classe, lá, galera. Exercícios 2, né? Vocês vão fazer do 1 ao 3. E com essa explicação, vocês também conseguem fazer, na página 405, os exercícios que vão do 1 até o 3. Ao 3, ok? Interessantíssimo vocês fazerem esse roteiro aí, né? Para praticar. Pessoal, agora uma dica que eu dou para vocês, né? Até o próximo vídeo que eu vou lançar aqui para vocês, vai ser citando alguns exemplos, alguns exercícios. Se vocês quiserem mandar nos grupos algumas coisas aí, de exercícios que vocês não consigam, o professor ajuda vocês, ok? Fica a dica aí, então. Essa explicação já ajuda a fazer página 401, 404 e 405. Imagino que vocês vão fazer com facilidade, ok? Beleza? Valeu, galera!